Com a anulação dos processos de Lula na Lava Jato em Curitiba, o petista voltou a ser ficha limpa e pode concorrer a eleições. Mas afinal, o que é lei ficha limpa? Essa lei é justa? Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez na discussão. Hoje a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre a lei da ficha limpa. E tem convidado especial. Nessa semana, o cenário jurídico virou de ponta cabeça com a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, de anular todos os processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato que tramitavam na Justiça Federal de Curitiba. Aham, uhul, o Fachin é nosso. Com isso, automaticamente o petista voltou a ser ficha limpa e agora tem um caminho livre para ser candidato em 2022, caso ele queira. Para ajudar a gente a entender melhor a lei ficha limpa e também para fazer a gente pensar se essa lei é justa, a gente chamou a Kátia Baran. A Kátia Baran é jornalista, advogada e especialista em sociologia política. Ela é repórter e correspondente da Folha de São Paulo, em Curitiba, e conciliadora e mediadora judicial pelo Conselho Nacional de Justiça. Kátia, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui com vocês para discutir esse tema hoje. Você estuda os efeitos da lei ficha limpa já há bastante tempo, mas antes de entrar nessa reflexão sobre os efeitos, explica para quem está assistindo a gente o que diz essa lei e em que contexto que ela surgiu. A lei da ficha limpa, ela surgiu de um movimento popular de busca, de ferramentas anticorrupção do país. E ela veio desse movimento já de muitos anos antes da promulgação da lei, desse movimento que vinha conquistando medidas anticorrupção, como inelegibilidade a partir de compra de votos, por exemplo, que foi um dos avanços que aconteceu na época, e aí ela foi crescendo. Crescendo e aprendendo. Ela trouxe na legislação brasileira uma série de hipóteses de inelegibilidade. O que é isso? Fatores negativos, ou seja, fatores que aquele candidato se enquadra para que ele não possa se candidatar. Já existiam esses critérios na Constituição brasileira e em outras leis, mas ela ampliou de forma bastante significativa, pode-se dizer, esse número de enquadramentos, de possibilidades em que a pessoa não pode ser candidato. E também aumentou o tempo de afastamento da vida política. Esse tempo de afastamento foi de menos anos durante um período e, a partir da promulgação da lei, se tornou de 8 anos. Então, uma pessoa que é enquadrada pela lei da ficha limpa não pode ser candidato nesse período. E, Kátia, de acordo com a sua pesquisa sobre o tema, você acha que essa lei ela teve algum efeito prático para diminuir a corrupção no Brasil? Em termos de efeitos, é difícil a gente mensurar, porque a percepção da corrupção no Brasil, na verdade, ela piorou, mas a gente também pode colocar isso como diversos fatores que contribuíram para isso, A percepção da corrupção no Brasil hoje é muito maior do que há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, mas também porque os órgãos de investigação trabalharam mais, investigaram mais, tiveram mais liberdade para investigar, então também há uma percepção de que mais denúncias vêm à tona hoje. Mas, como eu aponto no estudo, não só por uma questão de efeitos práticos, mas ela tem vários problemas, E também por efeitos práticos é um deles, porque da pesquisa eu concluí que o percentual de candidatos barrados em última instância, que é o que, porque também as ações podem chegar até o TSE, os candidatos podem recorrer até o TSE, ele é ínfimo, perto do número de candidatos que nós temos. E também as mudanças, o que é perigoso, nesse sentido, é que a mudança de entendimento nos diversos graus de instância da Justiça Eleitoral, elas também são bastante grandes. Então, um candidato que, na primeira instância, com o juiz eleitoral, pode ser considerado inapto a disputar a eleição, aí depois ele não se elege, ou então acaba recorrendo ao TRE e acaba sendo candidato, e aí se elege, e aí no TSE não se elege, então é uma confusão, Decisões muito díspares aí que podem provocar esse efeito até na política de uma localidade, Nesse sentido, você acha que a lei ficha limpa é benéfica para a democracia? Eu acho que em alguns pontos pode até ser que sim.
Só que ela parte de pressupostos que, para mim, no que eu aponto no meu estudo, eles são maléficos, porque, por exemplo, ela tem essa áurea de iniciativa popular. O que eu aponto é que, na verdade, ela surgiu de um grupo de advogados ligados à Igreja Católica. E muitas das pessoas que assinaram aquela mobilização popular que teve, né, de 1.600.000 assinaturas em torno da lei, foi porque as pessoas chegaram e falaram: você quer combater a corrupção? Então assina aqui esse projeto de lei. Mas as pessoas não procuraram se aprofundar sobre aquilo. E o impacto político é muito alto, porque você coloca mais um poder ali naquela esfera de competição. O poder judiciário, a partir da lei da ficha limpa, se tornou o poder preponderante aí no desfecho de uma eleição, o que, no meu entender, deveria ser apenas o eleitor e o candidato, né? Essa relação entre eleitor e candidato e o mínimo de interferência do judiciário. E também ela bate em vários pressupostos da nossa própria Constituição, como a presunção de inocência. O STF já decidiu, por exemplo, que a prisão depois de condenação em segunda instância não é permitida, mas pela lei da ficha limpa, o cidadão não pode ser candidato a partir de condenação em segunda instância. E, às vezes, não é nem por uma condenação. Às vezes, a pessoa, por exemplo, na lei da ficha limpa prevê que demitidos de serviço público, por qualquer motivo, não podem ser candidatos. Não vai subir ninguém. O que, para mim, não há nem um atestado do judiciário para dizer essa pessoa não pode ser candidato. Ela tem, na verdade, um atestado que diz que ela não pode ser candidato, mas ela nem passou pelo crivo do judiciário. Não vai subir ninguém. Uma pessoa que não paga a anuidade da OAB, por exemplo, ela pode chegar a ser expulsa da OAB em algum momento. Se ela for expulsa da OAB, também ela não pode se candidatar. Não vai subir ninguém. É outro problema da lei. Enfim, eu acho que vários outros pontos aí que eu trago, a judicialização das eleições, o conceito de eficácia política, porque as pessoas se sentem desmotivadas a votar de alguma forma, porque o judiciário é quem vai dizer, em última instância, se aquela pessoa pode ser eleita ou não. Não vai subir ninguém. O eleitor se sente desqualificado nesse sentido, porque ao invés dele ser estimulado a aprender sobre os seus candidatos e estudar sobre a vida deles, o judiciário vai lá e já faz esse papel como se ele fosse uma mãe, né? A mão moralista que vem, um grau de incerteza aí sobre a política também. E quais são as principais consequências dessa lei de ficha limpa no sistema institucional brasileiro? Então, até eu peguei uma frase aqui de uma autora que o que acontece é que há uma desconfiança sobre as instituições. Será? Né? A professora Enélia Desirê Salgado, que é uma das autoras que eu cito no trabalho e também uma referência nesse assunto, ela aponta que há uma desconfiança sobre as instituições, um impacto negativo sobre elas a partir dessa lei. Por quê? Porque o judiciário acaba interferindo numa área eleitoral, né? Apesar de que o judiciário ele tem esse papel também, né, de contra-majoritário, mas, ao mesmo tempo, ele acaba deslegitimando o voto daquele eleitor. Então, o eleitor que tem a sua vontade eleitoral não aceita pelo judiciário, ele acaba desacreditando das instituições, né? Se ele fala assim, hoje o candidato é esse, amanhã não é mais, depois amanhã, aí, por exemplo, o que pode se fazer é ele lançar um outro candidato e acabar elegendo esse outro candidato, e aí entra no poder e depois acaba tendo que sair do cargo. Ou seja, há uma insegurança jurídica dessa disparidade de decisões, até porque o juiz eleitoral ele não é especializado, só nas últimas instâncias, né, que ele é especializado, mas na base, né, na primeira instância, o juiz eleitoral não é especializado, ele não necessariamente estuda sobre o assunto. Ele não necessariamente conhece o assunto eleitoral, ele é nomeado para atuar na época das eleições. Essas decisões díspares, elas levam com que o eleitor tenha uma desconfiança sobre o papel da instituição e sobre se aquilo é certo ou é errado. Certo ou errado, certo ou errado. Um caso que eu cito até no trabalho é de uma prefeitura aqui do Paraná que chegou a ter
3 ou 4 prefeitos em uma semana. Então, isso faz com que esse círculo, né, institucional, essa confiança do eleitor em relação às instituições, ela fica enfraquecida, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico. Kátia, você mencionou a presunção de inocência, né? Quando você estava falando ali do fato de condenados em segunda instância já não poderem ser candidatos. Você acha que a lei da ficha limpa, ela de alguma forma pode ser considerada inconstitucional? Para muitos autores, ela é considerada inconstitucional. Eu acho que um dos maiores exemplos disso é o que tem acontecido agora com o ex-presidente Lula, porque as condenações dele foram todas anuladas. Ou seja, veio aquela pergunta, então ele não poderia ser candidato em 2018? Poderia, se a lei da ficha limpa dissesse que só poderia ser... O candidato não poderia ser candidato se ele fosse condenado em última instância, que é o que diz a nossa Constituição. Então, partindo desse pressuposto, desse exemplo, a gente pode considerar que não só ele é um dos grandes exemplos, porque é o ex-presidente e quem tentou disputar a presidência em 2018, mas muitos prefeitos, por exemplo, de cidades pequenas do interior, e até isso que a defesa do ex-presidente Lula levou no TSE em 2018, mostrando que muitos prefeitos, por exemplo, que foram condenados em segunda instância e acabaram barrados pela lei da ficha limpa, depois foram inocentados pela justiça ou tiveram problemas em seus processos que tiveram que recomeçar, como o ex-presidente Lula. Então, esse é o problema, né? Como que você condena uma pessoa a uma consequência política drástica, que é ele não poder concorrer ao pleito, e depois, né, se voltar atrás, o que você faz? Porque ainda uma condenação judicial, em que pese seja muito grave, porque você lida com a liberdade das pessoas, por exemplo, no caso de prisões, o que é muito grave, mas no caso da eleição você não pode voltar atrás. Voltar no tempo? A prisão você pode revogar, mas a eleição você não pode voltar para 2018, por exemplo, e refazer uma eleição. Para mim é inconstitucional, para os autores que eu cito, a maioria deles também fala isso, porque por conta disso, né? Ela afeta, né, um dos preceitos constitucionais, que é o da presunção de inocência, que até o próprio STF, tratando da questão da prisão em segunda instância, também já decidiu que é inconstitucional. Para a gente finalizar também, né? E não ficar também só nessa de apontar de falar dos pontos negativos, eu queria saber se você acha que essa lei ela teria como ser melhorada e como é que a gente poderia fazer isso. Eu acredito que sim. Dá para fazer. Eu acredito que, por exemplo, esses pontos, né, em relação à condenação em segunda instância, são pontos que poderiam ser melhorados, né, ser ajustados conforme o entendimento hoje do STF em relação a prisões, poderia ser estendido à questão da legislação eleitoral. Então, esse seria, acho que, o ponto principal aí, as condenações em relação à disputa eleitoral, elas só poderiam fazer efeito depois que fosse dado o trânsito em julgado, né? Então, esse acho que é o principal ponto. Outros pontos que eu acho muito grave, né? Que é a questão de demissões de serviço público, né? Eu tiraria isso da lei, acho que não se sabe o porquê uma pessoa foi demitida do serviço público. Às vezes até pode ser um motivo aleatório, sem ter culpa da pessoa. Então, eu acho que isso é problemático. Condenações por órgãos de conselhos de classe ou conselhos profissionais. Por exemplo, aqui em Curitiba houve uma enfermeira que foi demitida do conselho de enfermagem, foi expulsa do conselho de enfermagem e não pôde concorrer em uma das eleições, né, que eu cito no trabalho. Apesar de não conhecer o processo dela dentro do conselho de enfermagem, eu imagino que uma demissão, uma exclusão de um conselho profissional não deveria ensejar a possibilidade dela não poder ser candidata, né? Não deveria ensejar essa condenação que é tão dura. Eu acho que essas seriam as primeiras mudanças aí a se colocar. E eu acho que principalmente do ponto de vista... constitucional, deveria se olhar melhor para as inconsistências da lei,
olhando, né, junto à Constituição e mostrando essas incongruências que existem no texto da lei com a nossa Constituição. Olha bem, motherfucker. Bom, como a gente está no direito em português, a gente tem que traduzir um termo que a Kátia usou, que é o trânsito em julgado, né? Jory, o que é trânsito em julgado? Responde. O trânsito em julgado ele é o fim da ação. Quando chega numa última decisão, numa última instância, e aí aquela ação não tem mais para onde ir, não tem como recorrer, não tem mais o que fazer, encerra a ação. Esse é o trânsito de julgado. Já entendi. Muito bem, então com isso a gente encerra o programa de hoje. Eu queria agradecer a Kátia Baran, jornalista e advogada, falou aqui com a gente sobre a Lei Ficha Limpa. Kátia, a casa é sua, volte sempre. Obrigada. Fico muito feliz em poder falar um pouquinho do que eu estudei e do que é motivo de estudo de vários autores, várias pessoas até têm falado sobre isso justamente por conta desse cenário político, né, que está bombando aí nesses dias por conta das condenações do ex-presidente Lula. E eu espero que essa discussão tenha mais força agora, né, porque, queira ou não, traz o assunto à tona de novo e que a gente possa trazer algumas mudanças aí nessa legislação. Muito obrigado pela presença, Kátia, e pode ter certeza que se surgir qualquer coisa, a gente vai te chamar novamente aqui, tá? E você? O que é que você acha sobre a lei de ficha limpa? Que merda, hein? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você vai ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. Se tem alguma dúvida sobre direito, como ele pode se aplicar no seu cotidiano, deixa aqui também que a gente pode dar uma olhada para fazer os próximos vídeos. Até a próxima! Até mais! Me chama para comentar Big Brother na próxima. Tem que gravar. Então vamos lá. Posso começar de volta?